Olá, Dom. Me chamo Sérgio, moro em Assunção, no Paraguai, e estou aqui para compartilhar uma experiência que vivi recentemente, em uma noite que ainda me deixa intrigado. Espero que você e os ouvintes possam me ajudar a entender o que aconteceu, seja lá qual for a explicação. Era madrugada de domingo. Eu estava na casa do meu amigo Alder, que mora em uma área afastada do centro, onde as estradas são estreitas e mal iluminadas. Depois de passarmos a noite estudando, saí de lá por volta das 2 da manhã. Entrei no meu carro, um Kia preto pequeno. O caminho de volta era solitário e sombrio, perfeito para escutar seus relatos. Costumo ouvir seus episódios em viagens como essa, mas naquela noite algo foi diferente. Eu dirigia, perdido em meus pensamentos, revisando mentalmente o que havia estudado. Estava escutando um pouco de música para tornar a viagem mais leve, quando, de repente, uma introdução de filme de terror começou a tocar, e um relato assim como este começou a ser transmitido no rádio. Vale ressaltar que o rádio do meu carro não tem tela multimídia. É o modelo original, com apenas luzes vermelhas e Bluetooth. Estranhamente, eu não me lembrava de ter colocado nada disso para tocar, pois, até onde eu sabia, estava ouvindo uma estação de música. No entanto, naquele momento, não dei muita atenção e continuei dirigindo concentrado na estrada. Em um momento acabei me distraindo com a narrativa e me lembro de pensar que parecia um relato bem antigo, já que o áudio tinha um som um pouco diferente. Mesmo assim, como já mencionei, eu estava muito focado na estrada, que se tornava cada vez mais escura e exigia toda a minha atenção ao dirigir. A história falava de alguém que dirigia por uma estrada, exatamente como eu estava fazendo naquele instante. O que realmente chamou minha atenção foi quando o relato disse que o protagonista estava em um carro preto. Me identifiquei com a situação e até sorri com a coincidência. No começo, achei que fosse apenas uma casualidade e continuei ouvindo. No entanto, conforme o enredo avançava, as coincidências se tornaram cada vez mais detalhadas. O personagem mencionava uma estrada estreita e escura, descrevendo com precisão o ambiente ao meu redor. O clima, a hora, pequenos detalhes. E então, ele mencionou algo que me causou um calafrio. Falou que o motorista do relato passou por uma igreja com uma muralha azul. Naquele dia, ao ir para a casa do Alder, eu também tinha passado por uma igreja com uma muralha azul. Foi nesse ponto que comecei a prestar muita atenção. Era difícil acreditar que o que estava ouvindo coincidisse tanto com a minha realidade. Na sequência, o motorista da história mencionou um cruzamento e que, ao virar à direita, algo terrível aconteceu. Descreveu que, ao fazer a curva, o motorista sentiu uma presença, algo que entrou no carro, trazendo uma sensação de frio, perigo, medo e a proximidade da morte. Quando me aproximei de um cruzamento, por mais que eu ainda não acreditasse completamente, a tensão era palpável. Eu procurava uma explicação lógica e até ri de mim mesmo por estar tão angustiado. Achei que era só mais um daqueles momentos em que a pessoa se deixa levar pelo medo de histórias de terror. No entanto, parei antes de virar, totalmente absorvido pelo que ouvia, congelado pelo suspense. Algo dentro de mim gritava que não era uma boa ideia pegar aquele caminho. Na história, o personagem acabou virando e seguindo o trajeto, mas eu optei por continuar em frente, pegando uma estrada de paralelepípedos esburacada, mas que me afastava do que parecia ser o mesmo destino trágico que o protagonista do relato. Enquanto dirigia pelo caminho de pedras, a história no rádio continuava descrevendo como o motorista havia feito a curva e como a presença no carro dele ficava cada vez mais pesada e sufocante, até que ele perdeu o controle e sofreu um acidente. O som da colisão encerrou a história e a transmissão no rádio foi interrompida de forma abrupta. A voz desapareceu do rádio e o silêncio tomou conta do carro. Meu coração estava acelerado. Tentei voltar ao ponto da história para ouvir de novo, mas por mais que procurasse, não conseguia encontrar meu celular. Eu tinha certeza de que ele estava comigo, já que estava conectado via Bluetooth, a única forma de ouvir YouTube no carro. Ainda assim, não conseguia achá-lo. Achei que ele deveria ter caído debaixo do banco, como já tinha acontecido antes. Me acalmei e desliguei o rádio,
especialmente porque já estava chegando em uma área mais movimentada, com outros carros por perto. Por fim, cheguei em casa, mais confuso do que assustado. Ao sair do carro, senti uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Entrei correndo e no caminho cruzei com minha namorada, Lucy, que me disse: Sérgio, o Alder te ligou. Ele queria avisar que você esqueceu seu celular na casa dele. Fiquei paralisado. Como poderia estar ouvindo esse relato no carro se meu celular não estava comigo o tempo todo? Até hoje, não sei o que ouvi naquela noite, nem quem ou o que usou essa voz para me alertar. Não sei se foi apenas uma coincidência de alguma forma esse relato ter chegado a uma rádio local, mas mesmo assim eram coincidências demais. Então, já não sei se foi isso, uma premonição ou algo ainda mais estranho. Quanto mais eu tento, menos consigo lembrar se o rádio estava no Bluetooth ou sintonizado em uma estação FM. Naquele momento eu não prestei atenção. E bem, essa é a minha história. Espero que você confie e que não pense que estou ficando louco. Tomara que um dia eu consiga entender o que realmente aconteceu naquela noite. Boa noite a todos. Vou contar algo que aconteceu com meu pai quando ele tinha cerca de 24 anos, numa época em que o país era muito mais seguro do que é agora. Ele se aventurou em sua caminhonete de 3,5 toneladas em busca de gado para começar seu rancho, com a ousadia típica dos jovens dos anos 90, aqueles que aos 20 já tinham filhos, casa, carro e um monte de habilidades. Ele chegou a uma pequena comunidade no coração da Serra de Guerreiro e de porta em porta perguntava se alguém estava interessado em vender algumas cabeças de gado. Em determinado momento, um morador ofereceu um negócio que parecia bastante atraente. O único detalhe era que teriam que seguir por umas 3 horas em uma estrada de terra até chegar ao curral do homem, onde o gado estava. E assim foram. Depois de fechar o acordo, o homem convidou meu pai para jantar em sua casa, que ficava ali perto no meio da serra. Quando chegaram, depararam-se com uma cozinha pequena, cheia de fumaça, com uma única janela. No lugar da porta, havia uma cortina envelhecida pelo tempo, e as paredes grossas tinham nichos com imagens que pareciam ser de santos. Embora fossem ilustrações de santos, por alguma razão, meu pai não reconhecia nenhum deles, e em vez de passar uma sensação de serenidade, os olhos das figuras pareciam carregar uma maldade sutil. No fundo, envolta pela penumbra que a fumaça e a pouca luz do entardecer criavam, uma mulher os aguardava. Inusitadamente alta, mesmo sentada ao lado do fogão, meu pai notou que era uma figura imponente, de presença marcante. Ela já era idosa, talvez com seus 70 anos. Seus longos cabelos brancos estavam trançados em uma grossa mecha que caía imóvel, até a cintura. O que mais chamou a atenção dele foram suas grandes mãos, que moldavam e atiçavam a lenha com uma destreza calma. Em alguns momentos, ele a viu mover brasas incandescentes com as próprias mãos, sem demonstrar qualquer desconforto. O jantar ocorreu em silêncio. A mulher, junto com seu marido, permaneceu muda durante toda a refeição. Se você já experimentou aquela sensação de frio na espinha que avisa quando alguém está te observando com intenções maliciosas, pode imaginar o desconforto que meu pai sentiu. No entanto, o que realmente o tirou de sua habitual calma foi o momento em que, ao se despedirem, já tarde da noite, a mulher finalmente falou. Ela pegou a mão de meu pai e, olhando diretamente em seus olhos, olhos grandes, negros, sem emoção, que pareciam impor uma ordem sem palavras, disse suavemente: "Pode ficar. Pode passar a noite aqui conosco." Meu pai é uma pessoa muito hábil socialmente, e apesar da presença imponente daquela mulher que o olhava como se ele fosse uma presa, ele conseguiu sair sem ofender ninguém. Sua intuição dizia que deveria dirigir a noite toda até alcançar um local mais seguro. Ele conta que não tinha nem uma hora desde que havia saído daquela casa, quando, em uma noite sem lua, o horizonte começou a se iluminar. No caminho, ele avistou uma luz pálida que subia e descia no mesmo lugar. Não era uma estrela, aquilo voava rente ao solo. Ele continuou dirigindo,
mas parecia que jamais se aproximava da estranha aparição que se mantinha sempre à mesma distância. Ele pensou que o cansaço e a sugestão o estavam confundindo, como se estivesse imaginando tudo. Quando o caminho passou entre 2 morros altos, ele percebeu que aquela luz não estava sozinha. Havia pelo menos outras 3 bolas de fogo sobrevoando sua cabeça, talvez muito alto. Ele se perguntou se elas pretendiam atacá-lo e, se fosse o caso, por que não o faziam de uma vez. A tensão era tanta que ele quase preferia um ataque direto. Qualquer coisa seria melhor do que aquela espera agoniante, a dúvida, a incerteza. Ele começou a tremer, segurando firmemente o volante para não sair da estrada. Os animais que ele transportava estavam tão inquietos que sacudiam a caminhonete, mugindo desesperadamente. Então, todo o resquício de coragem que ele ainda tinha se esvaiu. Sem explicação, o motor parou e o veículo ficou parado no meio da escuridão total. Ele não ouvia nem grilos, nem outros animais noturnos. Um medo paralisante tomou conta dele, especialmente quando ouviu risadas maliciosas que gritavam seu nome e repreendiam: "Eu te disse para ficar." No mesmo instante, uma das bolas de fogo atingiu a parte traseira da caminhonete. Ele estava completamente paralisado, sem a quem recorrer, sem ninguém para pedir ajuda. Não havia para onde correr. Tudo o que conseguiu fazer foi verificar as travas da caminhonete, que estavam todas fechadas, mas no fundo isso não trazia qualquer segurança. Do lado de fora, as risadas e os gritos eram ensurdecedores. Dominado pelo medo, meu pai se despediu mentalmente, lembrando-se de sua esposa e filhas, da despedida antes da viagem, que deveria ter sido repleta de esperança. De repente, ele avistou no painel a imagem de Nossa Senhora da Candelária, a padroeira de seu povoado. Junto à imagem havia uma oração. Sem saber exatamente o porquê, ele começou a recitá-la baixinho. Logo depois começaram os golpes, um atrás do outro. Ele não sabe quanto tempo passou repetindo a oração, mas em algum momento, as batidas e os ruídos do lado de fora cessaram. Ele supõe que tenham sido horas, porque perto do amanhecer, começou a ouvir as risadas e os gritos se afastando, subindo para o céu. Quando tudo terminou, ele simplesmente desabou em um sono profundo. Foi o sol do meio-dia que o acordou. Ainda segurando a imagem de Nossa Senhora, ele se sentia envelhecido, mais fraco do que jamais se lembrava. A luz do dia trouxe alívio, e ele saiu para verificar os animais. O que aconteceu naquela noite era, sem dúvida, real. A carroceria da caminhonete, feita de madeira, estava marcada por queimaduras, e os pontos onde havia sido atingida estavam cobertos de cinzas. Quando ele chegou ao povoado mais próximo, foi avisado para nunca mais passar por aqueles caminhos, pela estrada que havia tomado. Disseram que aquela serra estava cheia de bruxas e que se ele tinha agradado a grande, as outras não o perdoariam. Obrigado por continuar assistindo. Antes de passarmos para a próxima história, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação, caso ainda não tenha feito. Dessa forma, você recebe em primeira mão os vídeos diários aqui do canal. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Como você está? Meu nome é Luana, tenho 28 anos e estou escrevendo de Portugal. Sou inscrita no seu canal há um tempo e costumo escutá-lo enquanto realizo tarefas de casa ou cozinho. Ele sempre me faz companhia. Não sou exatamente cética, mas também não atribuo tudo ao paranormal. Quando algo estranho acontece, tento sempre encontrar uma explicação racional e só aceito que pode ser algo além do natural quando não consigo explicá-lo. Desculpe por essa introdução longa, mas achei importante para que você entenda o ponto de vista do qual vivenciei essa experiência. Desde pequena, tenho vivenciado coisas estranhas, e há muitos episódios que pretendo compartilhar com você em outra ocasião, mas quero começar com este em particular. Aconteceu anos atrás, quando eu ainda estava no colégio e minha avó ainda era viva. Cresci em uma cidadezinha na serra, um lugar muito pequeno, onde você pode atravessar a pé. Mas apesar de ser pequeno, é um lugar lindo,
especialmente ao entardecer. Minha avó materna era a última avó viva e foi com quem passei grande parte do meu tempo naquela época. Ela havia se mudado para bem perto da minha casa, a apenas 3 quadras. Nós não morávamos juntas porque minha avó, sendo uma típica senhora da serra, amava cuidar de sua horta e criar galinhas. Para que ela não tivesse que se afastar desse estilo de vida, minha mãe comprou um pequeno terreno e construímos uma casinha lá, onde minha avó tinha todo o espaço necessário para criar os animais que quisesse. Minha avó sempre foi uma mulher muito independente e forte, que não gostava que ninguém fizesse as coisas por ela. No entanto, com o passar dos anos, a idade começou a pesar e, infelizmente, ela foi perdendo a força nas pernas até que chegou o momento em que passou a maior parte do tempo de cama. Foi então que começamos a cuidar dela com mais atenção. Eu, por exemplo, já a visitava todos os dias antes de ir para a escola. Cantava para ela dormir, acalmando-a, e depois seguia meu caminho. Apesar das circunstâncias, sempre valorizei esses momentos ao lado dela. Nos últimos meses de sua vida, me tornei sua cuidadora pessoal. Eu administrava seus remédios, mantinha um controle de suas pílulas e me encarregava de tudo relacionado à sua saúde. E foi nesse período que as coisas estranhas começaram a acontecer. Em uma madrugada, por volta das 4 da manhã, meu pai me acordou para se despedir, pois iria viajar a trabalho. Ele, sendo advogado, precisava visitar alguns clientes em outras cidades. Ainda meio sonolenta, me recordo claramente de tudo. Quando olhei para a porta do meu quarto, que estava aberta, com a luz do corredor acesa, vi uma silhueta escura usando chapéu parada na entrada, me observando. Naquele momento, não achei estranho, pois pensei que fosse minha mãe, que naquela época costumava usar chapéu. Depois que meu pai terminou de se despedir, voltei a dormir. Mais tarde, naquela manhã, perguntei à minha mãe se ela tinha ido até a porta para se despedir do meu pai. Confusa, ela me disse que não tinha saído da cama e que meu pai havia saído sozinho, como sempre fazia. Foi aí que percebi que a figura que eu vi não era ela. Não vou mentir, Dom. Na hora achei que ela estava brincando comigo, mas ela insistiu que realmente não tinha se levantado. E isso foi apenas o começo. Com o passar dos dias, a sombra com chapéu começou a aparecer com mais frequência. Às vezes eu a via de relance, pelo canto do olho, e não importava onde eu estivesse, sozinha ou com alguém, ela sempre estava lá, à espreita, ao fundo. A presença dela se tornou constante, como uma companhia indesejada. Embora ela não fizesse nada além de me observar ou seguir, o medo que eu sentia era real. Era como se o ar ao seu redor fosse mais pesado. À noite, ela ficava em um canto do meu quarto, perto de um espelho. Se eu olhasse diretamente para o espelho, não via nada, mas, ao desviar o olhar, a sombra se revelava nitidamente no canto do olho. Nunca tentei interagir com ela e cheguei a fingir que não havia, com medo de que, ao demonstrar medo ou confrontá-la, ela pudesse me fazer mal. Eu não sabia o que ela queria, mas sentia que era perigosa. Isso durou 2 longos meses. Não sei como consegui lidar com aquilo, mas uma noite, a sombra simplesmente desapareceu. Olhei de novo, tentando vê-la de relance, mas não estava mais lá, nem em lugar nenhum da casa. Simplesmente se foi. Foi estranho, parecia que o ambiente ao meu redor tinha ficado mais leve. Eu me sentia feliz, mas também confusa, e essa sensação durou apenas 5 minutos. Às 2 da manhã, a esposa do meu tio, que cuidava da minha avó todas as noites, nos ligou chorando, dizendo que minha avó não tinha acordado, que ela não despertava para tomar o remédio. Naquele instante eu soube. Tudo fez sentido. Não importava a hora, eu fui correndo acordar minha mãe, vesti a primeira roupa que encontrei, e nós saímos apressadas em direção à casa da minha avó. Ao chegar, a esposa do meu tio estava em prantos, e sem pensar 2 vezes, fui direto para o quarto da minha avó. Assim que a vi, soube que não havia mais volta. Ela não parecia mais parte deste mundo, já havia partido. Me aproximei, peguei sua mão, que ainda estava quente, e senti seu pulso, que ia diminuindo devagar. Ela apertou minha mão. Juro que ela apertou minha mão uma última vez, de forma fraca, e então se foi. Fui eu quem confirmou sua morte para minha família. Não queria chorar, porque sabia que se eu desmoronasse, minha mãe também cairia.
Saí do quarto e fui para o jardim, aquele que minha avó tanto amava. Deixei que o vento da madrugada me desse forças. De repente, pelo canto do olho, percebi uma névoa branca se movendo no corredor da cozinha. Virei para olhar, e lá estava ela, a silhueta da minha avó. Era impossível não reconhecê-la. Ela ficou ali por um instante me observando e então desapareceu num piscar de olhos. Sei que muitos não vão acreditar em mim, e eu entendo, mas essa lembrança continua viva na minha mente, mesmo 13 anos depois. Não sei se essa entidade, esse homem de chapéu, anuncia a morte ou desgraças. Só sei que desde que minha avó morreu, eu não o vi novamente e temo, realmente temo, comunidade, o dia em que ele reapareça em minha vida. Se estiver gostando dos relatos, por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal. Bem, vamos continuar. Eu e minha esposa decidimos tirar uma pequena folga e reservamos um Airbnb nos arredores de Nova York. Ambos estávamos exaustos de tanto trabalhar e precisávamos de um tempo para descansar. Quando encontrei o anúncio, parecia ser a escolha ideal. As imagens mostravam uma cabana charmosa e acolhedora, escondida em uma área tranquila, longe do caos da cidade, mas perto o suficiente para visitarmos as principais atrações. Era o refúgio perfeito. As avaliações eram excelentes, elogiando a privacidade e o conforto do lugar, e o preço era bastante justo. Não tive dúvidas e fechei a reserva rapidamente. Nos primeiros dias, tudo correu maravilhosamente bem. A cabana era exatamente como nas fotos, confortável e silenciosa. Passávamos o dia explorando a região, caminhando por trilhas próximas e visitando pequenos vilarejos nas redondezas. Ao final do dia, retornávamos para relaxar naquele cantinho de paz, preparando jantares simples e aproveitando a lareira acolhedora. Estava sendo a pausa que precisávamos. No entanto, na terceira noite, algo inesperado aconteceu. Era tarde, e eu estava na cozinha preparando um chá, enquanto minha esposa lia na sala. O som suave da água fervendo enchia o ambiente, e eu estava prestes a despejar a água quando ouvi um chamado urgente vindo da sala. "Vem aqui rápido!" ela exclamou, a voz carregada de preocupação. Meu coração acelerou, deixei tudo de lado e corri até ela. Ao chegar, encontrei minha esposa de pé, com o rosto pálido, apontando para o grande espelho pendurado na parede. "Olha isso!" ela murmurou, os olhos fixos no espelho. Me aproximei, ainda confuso, e examinei a superfície. À primeira vista parecia um espelho comum, mas havia algo estranho. O reflexo parecia ligeiramente desfocado e a iluminação não correspondia perfeitamente ao ambiente. Lembrei-me de um truque para identificar espelhos bidirecionais. Encostei a unha no vidro. Se houvesse um espaço entre a unha e o reflexo, seria um espelho normal, mas não havia espaço algum. "É um espelho bidirecional", disse em voz baixa. "Você acha que alguém pode estar nos observando?" perguntou ela, a voz tremendo. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. "Vamos verificar se há alguma câmera", respondi. Começamos a inspecionar cuidadosamente a moldura do espelho e, escondida no canto superior, encontramos uma pequena lente de câmera. O choque nos paralisou por um momento. A ideia de estarmos sendo vigiados sem nosso consentimento era aterrorizante. "Precisamos checar o resto da cabana", sugeri, tentando manter a calma. Armados com lanternas e o pouco de coragem que nos restava, começamos a examinar cada cômodo. No banheiro, descobrimos outra câmera, disfarçada como um detector de fumaça, posicionada diretamente acima do chuveiro. No quarto, uma terceira câmera estava oculta dentro de um abajur decorativo. Cada nova descoberta aprofundava nosso sentimento de violação e insegurança. "Desde que chegamos, tenho sentido como se estivéssemos sendo observados", confessou minha esposa. "E ontem à noite, ouvi barulhos no sótão." Olhei para ela surpreso. "Sótão? Não sabia que havia um sótão aqui." Procuramos por uma entrada, e atrás de uma porta discreta no corredor, encontramos uma escada que levava ao andar superior. Decidimos não subir.
A possibilidade de confrontar alguém nos deixava apreensivos. Precisamos ligar para a polícia, afirmei. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número. Expliquei ao atendente tudo o que havíamos encontrado. Ele nos instruiu a sairmos imediatamente da cabana e aguardarmos em um local seguro até que os policiais chegassem. Saímos apressadamente, levando apenas nossos telefones e chaves. Nos abrigamos no carro, estacionado a uma distância segura. A escuridão ao nosso redor parecia ganhar vida. Cada sombra e som noturno amplificava nosso medo. Os minutos se arrastaram como horas, até que finalmente avistamos as luzes vermelhas e azuis das viaturas se aproximando. 2 policiais desceram dos carros e vieram ao nosso encontro. Relatamos tudo novamente, mostrando as fotos que tiramos das câmeras escondidas. Fiquem aqui enquanto investigamos, disse um deles. Observamos enquanto eles entravam na cabana, lanternas em mãos e mãos próximas às armas. Após alguns minutos tensos, vimos os policiais retornarem trazendo um homem algemado. Reconheci-o imediatamente das fotos do anúncio do Airbnb. Era o proprietário. Seu olhar era frio e impassível, não demonstrando qualquer remorso. Encontramos este homem escondido no sótão, monitorando as câmeras em tempo real, informou o policial. Ele tinha um sistema completo de vigilância instalado. O horror da situação nos atingiu em cheio. Não apenas estávamos sendo observados, mas o próprio proprietário estava fisicamente presente, escondido acima de nós. Vocês fizeram o certo em nos chamar, assegurou o policial. Ele será responsabilizado por isso. Fomos conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Enquanto esperávamos, um dos policiais nos informou que havia encontrado equipamentos de gravação no sótão, indicando que o proprietário poderia estar armazenando imagens de vários hóspedes. A gravidade do crime era ainda maior do que imaginávamos. Nos dias seguintes, a experiência nos afetou profundamente. Optamos por ficar em um hotel no centro da cidade, mas a sensação de estarmos sendo observados persistia. Cada espelho, cada dispositivo eletrônico, cada sombra nos deixava em alerta. Buscamos ajuda profissional e iniciamos terapia para lidar com o trauma. Também entramos em contato com um advogado para entender nossas opções legais. Decidimos processar o proprietário e a plataforma de aluguel por temporada por negligência e violação de privacidade. Nossa esperança era não apenas buscar justiça para nós mesmos, mas também prevenir que outras pessoas passassem pelo mesmo pesadelo. Compartilhamos nossa história nas redes sociais e em veículos de imprensa. A resposta foi imediata. Recebemos mensagens de apoio e relatos de situações semelhantes. Isso nos motivou a iniciar uma campanha por maior segurança e regulamentação nos serviços de aluguel por temporada. Exigimos que as plataformas implementassem verificações mais rigorosas e oferecessem orientações claras aos usuários sobre como identificar possíveis ameaças. A experiência nos marcou de forma indelével. Ainda hoje, semanas depois, luto contra a ansiedade e a desconfiança que se instalaram em mim. Cada barulho inesperado acelera meu coração e a ideia de ficar em uma propriedade desconhecida é inconcebível. Minha esposa e eu estamos trabalhando juntos para reconstruir nossa sensação de segurança, mas sabemos que será um processo longo. Aprendemos da pior maneira que o mundo pode esconder perigos nos lugares mais inesperados. Olá a todos. Queria compartilhar meu relato com vocês hoje. Me chamo Pedro e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Minha avó vivia em uma estrada calma e isolada na Carolina do Norte. Sua casa era pequena, antiga e sempre fazia aqueles rangidos típicos, mas era cheia de aconchego. Todo verão, eu, minha mãe e meu irmão mais novo, Lucas, íamos passar umas semanas com ela. E como de costume, estávamos empolgados para aproveitar sua companhia, saborear suas receitas caseiras e relaxar no ambiente tranquilo do interior. Lucas tinha 18 anos e eu era um pouco mais velho. Nós dois adorávamos visitar a vovó, mas Lucas gostava mais de explorar os bosques ao redor.
enquanto eu preferia o ritmo sossegado da casa. Mamãe, por sua vez, ficava contente em ver sua mãe e aproveitar o descanso. Nossos dias eram simples. Acordávamos cedo, tomávamos café da manhã e seguíamos nosso dia lendo, caminhando ou ajudando vovó no jardim. Certa manhã, depois de uma noite serena, estávamos na mesa, saboreando ovos mexidos com torradas. O sol brilhava, os pássaros cantavam do lado de fora. Era mais um dia comum no campo. Só que de repente tudo mudou. Enquanto comíamos, ouvimos o ronco profundo de um motor lá fora. Não era um som comum naquela estrada. Dificilmente alguém passava por ali, exceto o carteiro ou algum vizinho distante. Mamãe se levantou com um olhar de preocupação e foi até a janela próxima à porta de entrada. "Tem uma caminhonete lá fora", disse ela, "com o motor ligado, mas não tem ninguém dentro." Lucas e eu nos entreolhamos sem entender. A caminhonete continuava ali, estacionada bem em frente à casa da vovó, com o motor funcionando. Aquilo definitivamente não era normal. "Talvez a pessoa tenha ido para o bosque?", sugeri, mesmo que a ideia não parecesse certa. Ficamos esperando, observando a caminhonete pela janela. O som do motor cortava o silêncio da manhã, e um pressentimento ruim começou a crescer dentro de mim. De repente, o som de uma batida forte na porta da frente fez meu coração saltar. Lucas, sempre mais curioso e corajoso, levantou-se e foi até a porta. Ele espiou pelo olho mágico, mas quando se virou para nós, seus olhos estavam arregalados. "Não tem ninguém lá fora", ele sussurrou. Logo em seguida, outra batida mais forte fez a porta sacudir na moldura. Ficamos todos congelados por um instante. A tensão no ar era palpável. "Talvez seja o vento?", murmurei, embora soubesse que não era possível. Então ouvimos passos pesados na varanda, aproximando-se da janela ao lado da porta. Virei minha cabeça devagar e vi, do lado de fora, um homem alto. Sua figura estava parcialmente coberta pela sombra de um boné surrado, e suas roupas estavam sujas, como se ele tivesse atravessado lama. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos, penetrantes e frios. "Meu caminhão quebrou", disse ele, com uma voz rouca e lenta. "Posso entrar para usar o telefone?" Mamãe se aproximou da janela, tentando manter a calma. "Desculpe, senhor, mas nosso telefone não está funcionando", mentiu ela, querendo nos proteger. Na verdade, tínhamos um telefone, mas ela claramente não queria que ele entrasse. Além disso, podíamos ver e ouvir que o motor do caminhão estava ligado. "Seu caminhão parece estar funcionando bem", acrescentou ela com firmeza, embora houvesse um toque de nervosismo em sua voz. O homem não reagiu imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente, encostando o rosto no vidro. Seu olhar se fixou em Lucas de maneira inquietante. "Tem algum jovem aí que possa me ajudar?", ele perguntou, mas o tom soou mais como uma exigência do que um pedido. O ar ficou pesado, carregado de uma sensação de perigo iminente. Então ele começou a bater na janela com mais força. "Abra a porta", disse, elevando a voz. "Preciso de alguém que me ajude." Ficamos todos paralisados, sem saber como reagir. Lucas, porém, não iria permitir que alguém ameaçasse sua família. Sem hesitar, ele sussurrou: "Vou pegar a espingarda da vovó." Assenti, mantendo meus olhos fixos no homem, que continuava batendo na janela e agora tentava girar a maçaneta da porta. Em questão de segundos, Lucas voltou, segurando a velha espingarda que vovó guardava no armário para emergências. "Vá embora!", gritou Lucas, levantando a espingarda em direção ao homem através da janela. O homem, no entanto, parecia não se abalar e continuou forçando a porta. Sem mais opções, Lucas abriu a porta apenas o suficiente para sair para a varanda. O homem virou-se abruptamente para encará-lo. Lucas apontou a espingarda para o alto e disparou um tiro no ar. O som ensurdecedor ecoou pela manhã tranquila. O homem congelou por um instante, os olhos arregalados de surpresa. Em seguida, sem dizer uma palavra, ele recuou, com a expressão ainda fria e impassível. Desceu os degraus da varanda, entrou na caminhonete e partiu, acelerando pela estrada de terra. Lucas voltou para dentro e trancou a porta. Ficamos ali parados, tentando absorver o que havia acabado de acontecer.
Mamãe pegou o telefone e ligou imediatamente para a polícia, relatando todo o incidente. Quando os policiais chegaram, vasculharam a área, mas não encontraram nenhum sinal do homem ou da caminhonete. Parecia que ele simplesmente havia desaparecido. Nenhum vizinho relatou algo estranho. Nem haviam visto um veículo com aquela descrição. A polícia garantiu que ficariam atentos, mas nós sabíamos, no fundo, que ele não seria encontrado. Bem, vamos continuar. Boa noite. Meu nome é Rafael e em maio de 2020 embarquei em um cruzeiro com minha mãe e alguns parentes. A viagem era para ser uma pausa divertida após meses de isolamento. O ar fresco e o mar infinito ao nosso redor me davam uma sensação de liberdade que eu não sentia há tempos. O navio era imenso, cheio de entretenimentos, de piscinas a teatros e restaurantes. Nosso plano era simples: relaxar e aproveitar o calor do sol. No entanto, as coisas começaram a tomar um rumo estranho já na primeira manhã. Era por volta das 8 da manhã quando todos nós fomos tomar café. O buffet era servido em uma grande sala com janelas enormes, que deixavam a luz do sol iluminar o ambiente, oferecendo uma vista incrível do oceano. Minha mãe e os outros estavam animados, conversando e se preparando para o dia. Eu, por outro lado, estava concentrado em encher meu prato de ovos mexidos e panquecas. Peguei minha comida e fui até uma mesa vazia, próxima de uma das janelas grandes, para aproveitar a vista enquanto comia. O resto da minha família ainda estava pegando comida, então fiquei sozinho por alguns minutos. O ambiente era tranquilo, o murmúrio suave das pessoas conversando, o barulho dos talheres e uma música leve ao fundo. Foi então que um homem sentou-se em uma mesa diretamente à minha frente. A princípio, não dei muita atenção. O lugar estava cheio e as pessoas se sentavam onde encontravam espaço. Mas algo nele me deixou desconfortável. Ele não tinha um prato, não estava comendo. Apenas sentou lá, me encarando. Os olhos dele estavam arregalados, fixos demais, como se ele estivesse me observando atentamente, tentando entender algo em mim que escapava ao seu raciocínio. No começo, tentei ignorá-lo, pensando que talvez estivesse apenas distraído. Mas então ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Olhei para o lado, esperando que, se eu não desse atenção, ele fosse embora. Meu coração começou a bater mais rápido, embora eu tentasse me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava exagerando. Porém, quando olhei de novo, ele ainda estava lá, me encarando, sorrindo da mesma maneira estranha. Finalmente, minha família se juntou a mim na mesa. Minha mãe e minha tia conversavam animadamente sobre os planos para o dia, e eu tentei focar na comida, na conversa, qualquer coisa para ignorar aquele homem. Mas era impossível não sentir os olhos dele em mim, como um peso constante. Depois de algum tempo não consegui mais evitar e olhei de novo. Ele tinha sumido. A cadeira estava vazia, como se ele nunca tivesse estado ali. Senti um alívio imediato, mas o desconforto no meu estômago permaneceu. Pensei em contar à minha mãe sobre o homem estranho, mas não queria parecer bobo. Afinal, pessoas olham umas para as outras o tempo todo, não é? Talvez eu estivesse apenas exagerando. O resto do dia passou sem qualquer outro incidente. Relaxamos na piscina, assistimos a um show e aproveitamos as atrações do navio. À noite, eu quase tinha esquecido do homem do café da manhã. Mas mais tarde, enquanto voltávamos para nossa cabine após o jantar, eu o vi de novo. Ele estava a poucos metros de distância, andando devagar, sem nem tentar disfarçar que estava nos seguindo. Quando percebeu que eu o notei, não desviou o olhar. Aquele mesmo sorriso perturbador estampava seu rosto, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Mas eu não disse nada. Não queria alarmar minha mãe ou os outros. Talvez fosse apenas um sujeito esquisito, talvez não fosse nada para se preocupar. Talvez. Entramos rapidamente na nossa cabine e eu fechei a porta atrás de nós, me encostando nela por um momento. Fiquei escutando, esperando talvez ouvir passos parando do lado de fora, mas estava tudo quieto. Quieto demais. Durante o resto da viagem continuei vendo ele, sempre à distância, à margem da multidão, parado perto da piscina ou sentado em algum canto do lounge. Ele estava sempre observando, sempre sorrindo.
Eu tentava agir como se não me incomodasse, como se aquilo não estivesse me perturbando. Mas a verdade era que eu sentia como se não pudesse fugir de seus olhos. Onde quer que eu fosse, ele estava lá, à espreita, me causando arrepios. Então, no último dia do cruzeiro, enquanto nos preparávamos para desembarcar, eu o vi novamente. Mas desta vez, ele não ficou à distância. Ele veio direto na minha direção. Meu coração disparou e senti meu corpo congelar, incapaz de me mover. Ele se inclinou tão perto que pude sentir sua respiração quente no meu ouvido. Você teve sorte que eu mudei de ideia. Ele sussurrou. Agora você está seguro. Fiquei ali, paralisado, sem conseguir responder, enquanto ele se endireitava e desaparecia na multidão. Suas palavras reverberavam na minha mente, me causando uma onda de enjoo. O que ele quis dizer? O que ele planejava fazer? Nunca mais o vi depois disso. Quando finalmente desembarcamos, senti um alívio profundo, mas suas palavras continuaram me assombrando por muito tempo. Até hoje, me pergunto o que ele tinha em mente. O que poderia ter acontecido se ele não tivesse mudado de ideia? E por que eu? Nunca saberei ao certo, mas toda vez que penso nisso, não consigo afastar a sensação de que passei muito perto de algo terrível, algo que talvez eu nunca devesse compreender. Oi, Dom. Me chamo Carla e sou enfermeira noturna na UTI há 7 anos. E apesar do tempo, nunca deixa de ser uma experiência estranha. Já testemunhei coisas que fariam a maioria das pessoas desistir imediatamente. Você poderia pensar que o som incessante dos alarmes e a visão de fluidos desagradáveis se espalhando por todo lado seriam o suficiente para me assustar. E nem vou começar a falar sobre os pacientes. As pessoas morrem bem diante de nós, e somos nós que precisamos lidar com isso. Certa noite algo aconteceu que nunca vou esquecer e, sinceramente, eu gostaria de poder apagar da memória. Eram cerca de 2 da manhã, no silêncio da madrugada, enquanto o mundo lá fora parecia dormir. Mas na UTI, as máquinas continuam apitando, os pacientes continuam gemendo, e as luzes fluorescentes piscam o suficiente para fazer você duvidar se está vendo coisas. Eu estava fazendo minha ronda habitual, verificando os sinais vitais e reabastecendo suprimentos quando olhei para o corredor principal que leva à entrada da UTI. Foi quando a vi. Uma garotinha, não mais de 1 ano de idade, parada bem em frente à porta da UTI. Ela vestia um macacãozinho rosa desbotado com pequenos patos estampados. Seu cabelo era ralo e fino, mal começando a crescer. Ela não fazia barulho algum, nem chorava ou se mexia. Apenas estava ali, parada, olhando fixamente à frente com seus grandes olhos escuros. Eu congelei, encarando de volta. Minha mente tentava processar o que estava vendo. O que um bebê estaria fazendo na UTI? Não havia nenhum adulto por perto, nenhuma enfermeira correndo atrás dela. Nada. Apenas essa criança, sozinha e em silêncio, parada ali como se tivesse entrado por conta própria. Não permitimos crianças na UTI. É muito perigoso. As infecções com que lidamos aqui são sérias e podem se espalhar facilmente. O sistema imunológico de uma criança não suportaria. Instintivamente comecei a caminhar em direção à garotinha, imaginando que talvez seus pais estivessem logo atrás, ou que alguém a tivesse trazido por engano, e que eu poderia tirá-la dali antes que alguém percebesse. Mas à medida que me aproximava, algo começou a parecer estranho. O ar ficou mais pesado, quase como se a atmosfera ao redor tivesse mudado de repente. As luzes começaram a zumbir e a piscar com mais frequência. O som dos meus passos ecoava no corredor, alto demais, como se tudo ao redor tivesse ficado em completo silêncio, exceto por aqueles malditos passos. Acelerei o passo, mas, quando cheguei à entrada, a menina havia sumido. Simplesmente desapareceu. Olhei para todos os lados, esquerda, direita, pelo corredor inteiro, mas não havia sinal dela. Nenhum adulto, nenhum carrinho de bebê, nada. Era como se a UTI a tivesse engolido. Meu coração disparava no peito e eu me sentia tola, mas também assustada. Bebês não desaparecem assim.
Talvez ela tivesse engatinhado para algum dos quartos, ou talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que a tinha visto. Sabia que era real. Virei-me, pronta para voltar e perguntar a algum colega se eles tinham visto algo, quando ouvi um som. Era suave, quase como um sussurro, o som de alguém rindo baixinho. Um riso de bebê. Virei-me novamente, vasculhando o corredor vazio com o olhar. Não havia nada, apenas o mesmo corredor sem vida se estendendo diante de mim. Foi quando uma das outras enfermeiras, Marta, apareceu vindo em minha direção. Ela parecia exausta, com o cabelo bagunçado depois de horas de trabalho. No instante em que viu minha expressão, parou. "O que foi?" Ela perguntou em um tom baixo. Você viu uma criança?" Gaguejei. "Uma garotinha. Ela estava bem aqui." Marta franziu a testa, depois balançou a cabeça devagar. "Ela estava usando um macacão rosa. Eu ia tirá-la daqui, mas quando cheguei, ela simplesmente desapareceu." Ela me encarou por um momento. "Você acredita em mim?" Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ela assentiu, cruzando os braços. "Sim, você não é a primeira a vê-la, e não será a última." Aquelas palavras me deixaram gelada. Minha boca ficou seca e eu engoli em seco. "O que você quer dizer?" Marta olhou ao redor, verificando se estávamos longe o suficiente dos pacientes. Então me fez sinal para segui-la pelo corredor. Quando estávamos fora do alcance dos ouvidos de qualquer um, ela finalmente disse em voz baixa: "As pessoas veem essa garotinha há anos, sempre a mesma. Uma criança com um macacão rosa, parada perto da entrada. Ela nunca diz nada, apenas fica ali e depois desaparece. A primeira vez que a vi, pensei que estava enlouquecendo. Eu fiquei sem palavras. Tantas perguntas passaram pela minha cabeça, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. Quem é ela? Alguém perdeu uma criança aqui?" Perguntei finalmente. Marta deu de ombros. "Ninguém sabe ao certo, mas dizem que anos atrás, um bebê foi trazido para o pronto-socorro e não sobreviveu. Sepse ou algo assim. Os pais nunca tiveram a chance de se despedir. Desde então, enfermeiras, médicos, até alguns pacientes já relataram vê-la. E ninguém faz nada sobre isso?" Marta balançou a cabeça com uma expressão séria. "O que poderíamos fazer? Não há criança aqui de verdade. Pelo menos não uma que possamos ajudar. Não sei se é um fantasma ou se nossa mente nos prega peças, mas com o tempo você aprende a ignorar. É assustador, sim, mas é o menor dos nossos problemas aqui." Eu não sabia o que pensar. Queria acreditar que era apenas uma alucinação, talvez o cansaço me afetando. Depois daquela noite, mantive a cabeça baixa, focada no meu trabalho, e tentei não pensar mais no assunto. Mas, sempre que passava por aquele corredor, não conseguia evitar olhar de relance para a entrada, esperando ver aqueles grandes olhos escuros me observando de novo. Se estiver gostando dos relatos, não deixe de compartilhar sua opinião ou até mesmo o horário que está assistindo. Gosto de ler os comentários de vocês. Bem, vamos ao próximo relato. Me chamo Daniel, e o dia em que conheci Victor ficará para sempre marcado na minha memória. Foi uma daquelas experiências que te fazem questionar o que você entende sobre o mundo, deixando uma sensação gelada que persiste por muito tempo depois que tudo acaba. Isso aconteceu na minha viagem de volta aos Estados Unidos, depois de passar algumas semanas na Noruega a trabalho. Estava ansioso para retornar ao lar, mas o que era para ser um trajeto tranquilo se transformou em algo muito mais sombrio. Eu estava no aeroporto cuidando da minha própria vida enquanto aguardava o embarque. O cenário era o de sempre: pessoas apressadas, anúncios sendo feitos pelo interfone e o murmúrio distante de conversas. Tudo parecia normal, típico de qualquer aeroporto, e no começo eu não tinha motivos para sentir nada além de calma. Mas isso mudaria em breve. Com o celular em mãos, tentava matar o tempo. Foi quando um homem aparentando uns 30 anos se sentou ao meu lado. Não dei muita importância. Afinal, aeroportos estão sempre lotados e desconhecidos frequentemente acabam lado a lado.
Ele estava bem arrumado, com uma jaqueta preta, jeans e tênis surrados. Tinha cabelo curto e escuro e uma barba fina que lhe dava uma aparência casual, mas de algum modo afiada. Ele se apresentou como Victor, um nome que jamais esqueceria. Seu sorriso parecia amigável à primeira vista, mas havia algo nele que incomodava, algo escondido atrás daquela expressão. Ele começou puxando conversa, me perguntando para onde eu ia e o que tinha feito na Noruega. Respondi educadamente, como faria com qualquer outro. Victor mencionou que também estava indo para os Ilhas Ciruzewa, mas não deu muitos detalhes sobre o motivo. No início, suas perguntas soavam triviais, mas em pouco tempo começaram a se tornar desconfortavelmente pessoais. Ele começou a perguntar sobre meu trabalho, onde eu morava e até quanto eu ganhava. Eu dei uma risada nervosa, tentando mudar de assunto, mas ele insistia. Havia algo estranho na intensidade com que ele me sondava, como se estivesse cavando fundo em busca de alguma informação. Quando ele perguntou se eu era rico, senti um aperto no estômago. Porque alguém que eu acabara de conhecer precisaria saber isso? Em vez de responder diretamente, apenas disse que ganhava o suficiente para viver, esperando que isso encerrasse o interesse dele. Mas as perguntas de Victor só aumentavam. Agora ele queria saber sobre minha família, se eu estava viajando sozinho e se alguém me esperava em casa. Cada questão parecia me envolver como uma teia se fechando em torno de mim. Meu desconforto crescia a cada palavra, com meu coração batendo mais forte. Seus olhos fixos nos meus tornavam quase impossível desviar o olhar, mesmo que eu quisesse. Finalmente, o anúncio do nosso voo soou pelos alto-falantes e senti um alívio enorme ao poder levantar e encerrar aquela conversa. Achei que tudo tinha terminado ali, mas, para minha surpresa, o assento de Victor no avião não ficava muito longe do meu. O voo em si foi tranquilo demais, como se contrastasse com o desconforto daquele encontro. As perguntas de Victor continuavam rondando minha mente, o jeito como ele parecia vasculhar minha vida, quase como se estivesse procurando algo. Tentei afastar essas sensações e fechei os olhos, esperando poder dormir o resto da viagem. Assim que pousamos, peguei minhas coisas rapidamente e saí do avião com pressa, ansioso para deixar Victor e suas perguntas desconfortáveis para trás. Caminhei apressado pelo terminal, tentando desaparecer em meio à multidão. Por um momento achei que havia me livrado dele, mas então senti alguém se aproximando por trás. Quando me virei, lá estava ele, Victor, com aquele mesmo sorriso, agora carregado de um mistério inquietante. "Ei, Daniel!" Ele me chamou casualmente, como se fôssemos velhos conhecidos. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir sua voz. Ele se aproximou e estendeu algo para mim. Uma peça pequena de joalheria. Era um relógio de ouro, delicadamente trabalhado, obviamente caro. O sorriso de Victor se alargou, mas seus olhos estavam frios. "Peguei isso de um cara no avião", ele disse em um tom baixo, quase divertido. Ele nem percebeu. Meu coração afundou. Fiquei olhando para o relógio, compreendendo finalmente que Victor não era apenas um homem estranho fazendo perguntas desconcertantes. Ele era um ladrão, talvez algo pior. Senti meu pulso acelerar conforme as palavras dele ecoavam na minha mente. Ele acabara de confessar um roubo e o fazia parecer uma piada. "Não conte a ninguém", ele disse, seu sorriso desaparecendo e sua voz assumindo um tom frio, quase ameaçador. "Ou você será o próximo." Eu congelei. Minha mente corria, tentando entender o que ele acabara de dizer. As palavras dele pairavam pesadas entre nós, deixando claro que aquilo não era uma brincadeira. Victor estava me dando um aviso, garantindo que eu entendesse as consequências de denunciá-lo. O tom leve de antes havia desaparecido, sendo substituído por algo sombrio e ameaçador. Eu assenti sem confiar na minha própria voz para responder. Minha boca estava seca, e a única coisa que conseguia pensar era em me afastar o mais rápido possível. Virei-me e comecei a andar, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Não me atrevi a olhar para trás, mas senti o olhar de Victor em mim, como se estivesse me acompanhando até eu desaparecer na multidão. O resto da viagem de volta foi tomado por uma sensação de inquietação.
A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Victor e ouvia sua voz me alertando para não contar a ninguém. Nunca mais o vi depois daquele dia, e me sinto sortudo por isso. Não sei até onde Victor era capaz de ir, mas sabia o suficiente para levar sua ameaça a sério. Isso que irei contar aconteceu em julho de 2019, e eu tinha apenas 9 anos. Meu nome é Leandro, e ainda me lembro daquele dia como se tivesse acontecido ontem. O sol estava brilhando lá fora, suas sombras compridas se estendendo pelas cortinas da nossa sala de estar. Eu estava no chão, distraído com meus carrinhos de brinquedo, sem pressa, aproveitando o momento. Tudo parecia comum, até que o telefone da minha mãe tocou. Pude ouvir sua voz vindo da cozinha mais baixa do que de costume, e algo soava diferente. O tom animado que ela sempre usava ao falar com suas amigas não estava lá. Alguns minutos depois, ela entrou na sala com o rosto pálido. "Querido", disse ela, ajoelhando-se à minha frente. "Seu pai sofreu um acidente. Ele está no hospital e eu preciso ir vê-lo." Um nó subiu pela minha garganta, mas confiei no que minha mãe dizia. Ela me garantiu que não era nada muito grave, mas que precisava ir imediatamente. Como eu era muito novo para acompanhá-la, ela decidiu me deixar com nossa vizinha, a senhora Dirksen, uma senhora idosa que morava ao lado. Eu não a conhecia bem, mas minha mãe me assegurou que ela era muito amável e que cuidaria bem de mim. Quando batemos à porta da senhora Dirksen, fomos recebidos com um sorriso acolhedor. Ela era uma senhora de cabelos prateados, presos em um coque, com cerca de 70 anos. Seus óculos viviam escorregando pela ponta do nariz e seus vestidos longos pareciam saídos de um filme antigo. A casa tinha um cheiro gostoso de biscoitos recém-assados e canela. "Entrem, entrem", disse ela com uma voz suave, nos levando para dentro. A casa era aconchegante, embora antiquada, e tudo parecia perfeitamente arrumado, como se nada tivesse mudado de lugar em anos. "Não se preocupe, querida, ele estará seguro comigo", disse ela à minha mãe antes que ela fosse embora. Depois que minha mãe foi embora, a senhora Dirksen me ofereceu biscoitos e algumas balas, que aceitei com prazer. Sentei-me na sala, saboreando os doces enquanto a TV exibia algum filme em preto e branco que eu não conhecia. A casa estava tão silenciosa que o único som que quebrava o silêncio era o tic-tac de um relógio antigo pendurado na parede. Sentado ali, algo chamou minha atenção. Uma porta do outro lado da sala, levemente entreaberta. De vez em quando, a senhora Dirksen desaparecia naquele quarto, ficando lá por alguns minutos antes de voltar. Ela não mencionou nada sobre isso, e a princípio também não perguntei. Mas parecia estranho, já que, até onde eu sabia, ela morava sozinha. Minha curiosidade foi crescendo. Por que ela entrava tanto naquele quarto? O que havia lá dentro? Minha imaginação começou a correr solta. Talvez ela tivesse algum animal de estimação escondido, como um gato ou um pássaro, mas não havia nenhum som, nenhum miado, nenhum pio. Nada. Eventualmente, minha curiosidade ficou impossível de conter. "Senhora Dirksen", perguntei tentando parecer casual, "tem alguém naquele quarto?" O rosto dela mudou instantaneamente. O calor em seus olhos desapareceu, sendo substituído por uma expressão fria e dura. Ela parou o que estava fazendo e me encarou, sua expressão agora quase zangada. "Não tem ninguém lá", disse ela firme com a voz baixa. "Fique longe daquele quarto." Eu não fiz mais perguntas. A senhora Dirksen voltou a cuidar do que estava fazendo, mas algo havia mudado. O ambiente parecia mais pesado, mais sombrio, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito errado. Mais tarde, a senhora Dirksen me avisou que precisava ir ao mercado comprar algumas coisas. "Não se mova e não toque em nada", ela disse com firmeza antes de sair. Assim que a porta se fechou atrás dela, meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava sozinho agora, e aquela porta, a mesma que ela tanto entrava e saía, estava logo ali, a poucos metros de distância. Eu não conseguia mais resistir.
Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei lentamente em direção à porta. Minha mente estava em branco. Eu precisava saber o que havia naquele quarto. Com a mão tremendo, alcancei a maçaneta. Girei-a devagar, ouvindo um rangido à medida que a porta se abria. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas, e meus olhos demoraram um pouco para se ajustar à escuridão. A princípio, parecia vazio, mas então eu vi uma figura deitada na cama, amarrada com firmeza. Minha respiração ficou presa na garganta. Era um garoto, talvez com 15 anos. Seus braços e pernas estavam presos aos postes da cama, e um pano cobria sua boca. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pavor, implorando por ajuda. Eu congelei, incapaz de entender o que estava vendo. Quem era ele? E por que estava amarrado? O pânico tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer, então corri para fora da casa o mais rápido que pude. Peguei o celular da minha mãe no bolso e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Quando ela atendeu, mal consegui formar as palavras. Mãe, tem um garoto amarrado na casa da senhora Dirksen, consegui dizer, a voz entrecortada. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. Fique fora da casa. Estou ligando para a polícia agora. Ela respondeu, com uma firmeza que me deu algum alívio. Eu fiquei lá fora tremendo, esperando por minha mãe. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo parecia uma eternidade, mas, na verdade, passaram-se apenas alguns minutos antes que a polícia chegasse. Eles correram para dentro da casa e pouco depois saíram com o garoto. Ele estava pálido, assustado, mas, felizmente, agora seguro. Mais tarde, descobri que o garoto estava desaparecido há semanas. A polícia o procurava, mas ninguém havia pensado em investigar a casa da senhora Dirksen. Naquele dia, ela foi presa, mas o mistério permaneceu. Ninguém nunca entendeu o que a levou a fazer aquilo. Ela não tinha família, nem qualquer histórico de comportamento estranho. Nada daquilo fazia sentido. Oi, Dom. Meu nome é Augusto e quero contar sobre uma experiência que vivi que ainda me causa arrepios. Alguns anos atrás, eu me hospedei em um motel pequeno e antigo enquanto dirigia por uma cidade tranquila. Não era o tipo de lugar onde planejava ficar muito tempo, só precisava descansar por uma noite antes de continuar a viagem no dia seguinte. O motel ficava ao lado de uma rodovia solitária, com poucos carros no estacionamento. O prédio já mostrava sinais de desgaste, a tinta descascava das paredes e as luzes piscavam fracas do lado de fora. Entrei no saguão, onde um homem mais velho estava sentado atrás do balcão da recepção. Seus olhos cansados me lançaram um breve olhar enquanto eu pedia um quarto. Ele me entregou uma chave sem dizer muito, mas antes que eu me virasse para sair, ele fez uma pausa. Quarto 13, ele disse lentamente. Dizem que é assombrado. Se algo estranho acontecer, apenas ignore. Fiquei surpreso com o comentário, mas não o levei a sério. Ri e agradeci, achando que era só uma história de motel para assustar os viajantes. O quarto 13 ficava no final do prédio, distante dos poucos quartos ocupados. Coloquei a chave na fechadura e ela girou suavemente com um clique. O quarto era pequeno e simples. Uma cama, uma mesa com uma única cadeira e uma pequena TV sobre uma cômoda. O papel de parede estava desbotado e o ar era denso, como se ninguém tivesse aberto as janelas em muito tempo. O cheiro era de mofo velho, como o de um porão fechado por anos. Coloquei minha bolsa sobre a cama e dei uma rápida olhada ao redor. Não havia muito o que ver. Uma pequena janela oferecia vista para os fundos do motel, onde árvores altas projetavam sombras escuras no chão. O banheiro era minúsculo, com azulejos rachados e uma pia marcada pela ferrugem. Tudo parecia normal, apenas velho e desgastado, nada fora do comum. Mesmo assim, havia algo no ar, uma sensação estranha e pesada que eu não conseguia ignorar. Tentei relaxar, mas alguma coisa no ambiente me deixava inquieto. Talvez fosse o silêncio. Era quieto demais, como se o próprio ar estivesse suspenso, esperando.
Liguei a TV buscando um pouco de som para aliviar a atmosfera. Troquei de canal várias vezes, mas nada de interessante estava passando. Mesmo assim, deixei a TV ligada só para preencher aquele silêncio desconfortável. Conforme a noite avançava, o cansaço começou a me dominar. Desliguei a TV e me deitei, puxando o cobertor fino e áspero por cima de mim. O colchão rangeu sob meu peso enquanto eu tentava dormir, mas havia uma sensação incômoda, como se eu não estivesse sozinho. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio ao meu redor. E então, de repente, um som suave. Era fraco, quase imperceptível, mas parecia vir de dentro do quarto, não de fora. Sentei-me, varrendo o ambiente com o olhar, mas não havia nada ali. Imaginei que poderiam ser os canos ou o velho prédio se ajustando. Então tentei ignorar e voltei a fechar os olhos, tentando dormir de novo. Minutos se passaram, e então eu ouvi de novo, só que dessa vez o som foi mais alto. Vinha do canto do quarto, onde a cadeira ficava ao lado da mesa. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas o velho prédio fazendo barulho, mas algo parecia fora do lugar. Fiquei encarando a cadeira, esperando, como se alguma coisa fosse acontecer. O quarto parecia mais frio agora, e meu corpo estava completamente tenso. De repente a cadeira se moveu. Não foi muito, só um pequeno deslize, como se alguém a tivesse empurrado de leve. Mas foi o suficiente para me fazer pular da cama. Fiquei paralisado, olhando para a cadeira com o coração batendo na garganta. Queria sair dali, mas continuei dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Caminhei até a cadeira, estendi a mão e toquei nela. Estava imóvel. Nada aconteceu. Respirei fundo, aliviado, e voltei para a cama, tentando me convencer de que não era nada. Mas assim que me deitei, a TV ligou sozinha. A tela estava cheia de estática, emitindo aquele som alto e irritante pelo quarto. Eu congelei sem conseguir desviar o olhar, com a mente acelerada. Não tinha tocado no controle remoto, minha mão nem estava perto dele. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei minha bolsa e corri para fora do quarto, sem pensar duas vezes. Não me preocupei em voltar ao saguão. Joguei a chave sobre o balcão da recepção e fui direto para o carro, saindo do motel o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Se eu soubesse que um simples quarto poderia desafiar tudo o que acreditava sobre a realidade, talvez tivesse pensado duas vezes antes de aceitar aquele emprego. Me chamo Tiago e eu trabalhava no turno da noite em um centro de reabilitação para dependentes químicos em Londres, logo ao lado da estrada principal, onde os ônibus ainda circulavam tarde da noite. Já estava no emprego há cerca de um mês, me acostumando com a rotina tranquila de monitorar os clientes nas horas mais calmas. Minhas noites geralmente eram pacíficas, apenas rondas a cada hora para garantir que todos estivessem dormindo, ou pelo menos em seus quartos. Na maior parte do tempo, nada de relevante acontecia. Mas então havia o quarto 307. Quando comecei, o pessoal do turno anterior mencionou que coisas estranhas aconteciam naquele quarto. No início, não dei muita atenção. Eles contavam histórias sobre clientes vendo sombras, ouvindo vozes ou sentindo toques misteriosos durante a noite. Um dos colegas jurava que havia visto uma figura sombria parada no canto do quarto, que desapareceu quando ele piscou. Parecia mais uma dessas histórias de corredor para tornar o trabalho mais interessante. Mas depois de cerca de 3 semanas, as coisas começaram a ficar esquisitas. Um cliente chamado James reclamava constantemente de se sentir preso na cama. Todas as manhãs, ele falava sobre ter paralisia do sono à noite. Descrevia acordar incapaz de se mover, com algo escuro e pesado pressionando seu peito. Ele sempre acordava encharcado de suor, com os olhos arregalados de medo, como se estivesse lutando para respirar. Os terapeutas diziam que isso era apenas a abstinência pregando peças em sua mente. Talvez fosse, mas aquele quarto tinha outros problemas além disso. Toda vez que eu entrava no quarto 307, sentia como se estivesse mais frio que o resto do prédio.
Não era exagero. Não importava se o aquecedor estava no máximo. No momento em que eu cruzava a porta, uma queda brusca de temperatura me atingia. Eu costumava rir disso, pensando que talvez o isolamento do quarto fosse ruim, ou que as janelas não fechassem direito, deixando o ar frio entrar. Mas toda vez que eu verificava, as janelas estavam sempre bem fechadas. Numa noite de dezembro, com o aquecedor no máximo em todo o prédio, todos os quartos estavam quentes e aconchegantes, exceto o 307. Lá dentro parecia estar congelando em pleno inverno. Dei de ombros tentando não deixar o frio me incomodar, mas a sensação persistia, como se o frio tivesse vida própria naquele quarto, se infiltrando nos meus ossos, mesmo depois que eu saía. Naquela noite, eu fazia minhas rondas como de costume. Era por volta das 2 da manhã, o horário mais quieto. A maioria dos clientes estava dormindo e os corredores estavam completamente silenciosos, exceto pelo zumbido ocasional do aquecedor. Fui de um quarto ao outro, garantindo que todos estivessem na cama. Quando cheguei ao 307, parei. A porta estava ligeiramente entreaberta, mas isso não era incomum. Alguns clientes preferiam deixar a porta um pouco aberta para não se sentirem confinados. Bati levemente, apenas para avisar que eu entraria, mas quando estendi a mão para empurrar a porta, algo estranho aconteceu. A maçaneta começou a girar sozinha. No início pensei que James estava tentando abrir a porta por dentro. Não era incomum que os clientes se levantassem no meio da noite se tivessem dificuldades para dormir. Alguns queriam fumar, outros só queriam conversar para aliviar a mente. Então me afastei, esperando que ele saísse. Esperei a porta se abrir completamente, mas, quando isso aconteceu, não havia ninguém lá. Fiquei parado, encarando o quarto escuro. A cama estava vazia, os lençóis perfeitamente esticados. Ninguém parecia ter se levantado e o silêncio era absoluto. Dei um passo para dentro, sentindo o frio me envolver de novo, como uma parede invisível. O quarto estava exatamente como parecia, completamente vazio. O ar parecia denso, quase sufocante, e o silêncio era tão profundo que parecia esmagador. Olhei ao redor, tentando processar se realmente tinha visto a maçaneta girar, mas não havia ninguém. Nenhum sinal de cliente escondido, ninguém debaixo da cama, nada. Caminhei até a janela para ter certeza de que estava fechada. E claro, estava. Lá fora, a noite estava calma, as ruas vazias. Olhei de volta para a cama. Não havia como James ter aberto a porta e voltado para a cama sem que eu o visse. O quarto era simples, com um caminho direto da porta para a cama, e eu estava parado ali quando a porta se abriu. Fiquei no meio daquele quarto por um tempo que pareceu eterno, apenas escutando. Minha respiração saía em pequenas nuvens, como se eu estivesse do lado de fora no frio. O aquecedor ainda funcionava no corredor, mas no 307 isso não fazia a menor diferença. O frio ali não era natural, e o silêncio também não parecia certo. Foi naquele momento que algo em mim mudou. Eu me tornei um crente. Depois daquele episódio, não consegui mais ignorar a sensação de que havia algo errado no quarto 307. Nunca contei aos clientes sobre o que vi, mas ouvi histórias de outros funcionários. Muitos falavam sobre a sensação constante de estarem sendo observados, de ouvirem vozes quando estavam sozinhos ou de verem figuras estranhas pelo canto dos olhos. Continuei trabalhando no turno da noite por mais alguns meses, mas sempre que me aproximava do 307, um arrepio percorria minha espinha. Havia algo naquele quarto, algo que parecia carregar uma energia própria, uma presença que nunca me deixou. E embora eu nunca consiga explicar o que aconteceu naquela noite com a porta, uma coisa eu sei. O que quer que estivesse naquele quarto definitivamente não queria ser perturbado. Se eu soubesse o que me aguardava, talvez não tivesse ficado sozinho naquela noite. Meu nome é Caio, e em 2018, quando eu tinha 12 anos, meus pais saíram para aproveitar um fim de semana, deixando-me sozinho em casa. Ter a casa só para mim não me incomodava. Na verdade, eu até apreciava a liberdade. Passei a maior parte da noite na sala, assistindo TV,
comendo salgadinhos e jogando no celular. Mas naquela noite a casa estava estranhamente silenciosa, mais do que o normal. Quando você está sozinho, até o menor som parece ganhar vida. Nossa casa não era muito grande, apenas 2 andares e um porão que meus pais usavam para armazenamento. Eu evitava descer lá, sempre me dava uma sensação esquisita. Era escuro, frio e cheirava a mofo. A luz do porão piscava de vez em quando, o que só aumentava o desconforto. À medida que a noite avançava, o silêncio parecia se intensificar. Aumentei o volume da TV para tentar me distrair, mas então algo estranho aconteceu. A TV desligou do nada. Pensei que pudesse ser uma queda de energia, mas as luzes continuavam acesas. Confuso, peguei o controle remoto e tentei ligar a TV de novo, mas nada aconteceu. Foi então que ouvi um som. Era fraco, como uma batida suave, quase imperceptível, como se alguém estivesse batendo numa porta ao longe. Meu coração começou a acelerar. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só a casa se ajustando ou algum barulho vindo de fora, mas o som continuava e vinha do andar de baixo. Levantei-me devagar, com uma sensação de inquietação crescendo dentro de mim. As batidas ficaram mais altas, agora claramente vindas do porão. Hesitei por um momento, mas a curiosidade acabou vencendo. Peguei meu celular para usar como lanterna e me aproximei da porta do porão. Ao abri-la, fiquei parado no topo da escada, deixando a luz fraca do celular iluminar a escuridão lá embaixo. O porão estava parcialmente iluminado por uma lâmpada piscando, exatamente como eu lembrava. As batidas tinham parado, mas a sensação de que algo ou alguém estava lá não me deixava. Respirei fundo e comecei a descer as escadas, meus passos ecoando suavemente no silêncio. O cheiro de umidade enchia o ar, e a temperatura ali era visivelmente mais fria do que no resto da casa. Mantive meus olhos fixos no canto mais distante, onde algumas caixas velhas estavam empilhadas. Quando finalmente cheguei ao fundo, o som voltou a ecoar, desta vez mais perto, quase atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada, apenas o porão, escuro e vazio. Meu coração batia forte no peito e senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu deveria ter saído dali, mas algo no canto do porão prendeu minha atenção. Havia uma sombra. Parecia a forma de um homem parado ali, imóvel e silencioso. Congelei, incapaz de tirar os olhos daquela figura. Ela não se mexia, mas a sensação de que estava me observando era inegável. Não conseguia distinguir nenhum detalhe, apenas a silhueta de um homem alto, como se estivesse à espreita na escuridão. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu recuava lentamente, com o celular tremendo na minha mão. A sombra pareceu se mover e por um breve instante achei que vi o contorno de um rosto, pálido e assustadoramente fantasmagórico. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Tropecei para trás, caindo contra as escadas, e o celular escorregou da minha mão, batendo no chão com um estrondo. A sombra não se aproximou, mas eu podia sentir sua presença, como se estivesse apenas esperando. O pânico tomou conta de mim, e eu me levantei com dificuldade, pegando o celular do chão antes de correr desesperadamente escada acima. Fechei a porta do porão com força e a tranquei. Minhas mãos tremiam enquanto eu me encostava nela, tentando recuperar o fôlego. Fiquei ali por um longo tempo, só escutando. A casa estava silenciosa de novo, mas algo no porão parecia vivo, algo que eu não conseguia explicar. Não tive coragem de descer lá novamente. Permaneci na sala, com todas as luzes acesas, esperando ansiosamente meus pais voltarem. Quando finalmente chegaram, eu não disse nada sobre o que aconteceu. Não sabia se eles acreditariam em mim, e para ser sincero, nem eu tinha certeza se acreditava no que tinha visto. Bem, esses foram os relatos do vídeo de hoje. Espero de verdade que tenham gostado. Estou deixando agora na tela outros 2 bons vídeos que tenho certeza que também irão gostar. Eu vejo vocês logo. E o último a sair, por favor, apague as luzes.